Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Queridos, preciosos ouvintes, eu gosto de analisar as qualidades do crente. Pela Bíblia Sagrada, Deus também gosta. Aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 13, e em várias outras colocações bíblicas, Deus elogiando os seus que pararam pela sua palavra. Verso 13 de Apocalipse 2, ele elogiando os crentes da terceira era da igreja, a era de Pérgamo. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Você habita onde está o trono, o governo de Satanás, porém mesmo assim vocês retêm o meu nome e não negaste a minha fé. Ele está elogiando a qualidade dos crentes ali da terceira era da igreja aos gentios, a era de Pérgamo. Veja, o profeta fala isso, comenta sobre isto pregando a mensagem à era de Pérgamo. No parágrafo 48 ele disse: se a igreja lá na terceira era, a era de Pérgamo, tivesse tão somente preservado a revelação da palavra viva em seu meio. Veja, amados, aqui ele está elogiando os crentes da era de Pérgamo pela qualidade de fé que eles tiveram. Não negaste o meu nome. Mas, ao passar dos tempos, começaram a esfriar na fé. E o profeta, comentando sobre esse esfriamento que veio aos crentes, que enfrentaram naquela era o trono, o governo de Satanás, e foram valentes, foram decisivos, tomando Deus em sua palavra. O profeta comenta: se a igreja lá da terceira era tivesse tão somente preservado a revelação da palavra viva em seu meio, conservado aquilo, o poder de Deus não teria desaparecido como aconteceu naquelas idades das trevas. Não teria diminuído o poder de Deus do meio dos crentes, ao ponto deles se venderem ao nicolaísmo, ao balanismo, sabe? Ao ponto deles se venderem em troca de proteção de vidas. Ora, Deus os protegeria, porém eles ficaram com medo de confiar em Deus. Se eles tivessem preservado firmes na palavra, diz o profeta, o poder de Deus não teria desaparecido como aconteceu naquela idade das trevas. Houve então, amados, um desaparecimento do poder de Deus do meio da igreja, um esfriamento espiritual tal que restou minoria de crentes na terra na Idade Média. Porém, hoje também, e hoje mesmo, quando a igreja volta à palavra em fé, em revelação, podemos dizer sem nenhuma sombra de dúvida que a glória de Deus e os maravilhosos atos de Deus estarão em seu meio novamente, se ela voltar à palavra de Deus. Em a leitura para a igreja de Éfeso, ele recomenda: lembra-te de onde caíste e arrepende. E hoje, se a igreja voltar, a tese hoje, a mensagem de hoje para a igreja é de volta à palavra original. Voltar para onde? Para o paganismo? Não. Voltar para a doutrina da nossa igreja mãe. A nossa igreja mãe não é Roma, não é o politeísmo de Roma. Nossa igreja mãe
disse Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 18 ao 20, que a nossa igreja mãe é a igreja dos apóstolos e dos profetas, cujo Senhor Jesus é a principal pedra da esquina. A igreja mãe, ela tinha a doutrina correta. Efésios 4, verso 4, eles criam em um só Deus, tinha uma só fé, tinha um só batismo. Eles não tinham dois batismos. Veja os batismos realizados lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Todos eles batizaram as pessoas que creram no seu evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vê nenhum batismo realizado na Bíblia pelos apóstolos usando os títulos de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Haja visto que foi uma ordem de Jesus em Mateus 28, 19, de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome. Ele pediu o nome. Pai, Filho, Espírito é título que atribui a uma pessoa. Então eles, por revelação divina, quem eles? Nossos pais, os apóstolos, criados ali aos pés de Jesus, sabe? E autenticado por Jesus em Atos 2, com o batismo do Espírito Santo. Ô gente, batismo do Espírito Santo não é línguas estranhas, isso é dom. Dom é dádiva, de graça, é um presente. A palavra dom quer dizer presente. Você pode ter o presente de alguém com você e não ter aquele alguém com você. Assim é dom. Você pode ter o dom de Deus em você e não ter Deus. Quantas pessoas cheias de dons carismáticos, mas tem uma vida imunda, suja, pecaminosa. Tem um presente, mas não tem o doador. Então, amados, os apóstolos receberam lá no cenáculo, em Atos capítulo 2, não foi meramente um dom, foi o próprio doador de Deus descendo em forma de línguas de fogo e entrando no coração deles e regendo-os. Ali foi quando foi estabelecida a igreja mãe, modelo, base para todas as eras seguintes da igreja gentia que viria pós a morte de Jesus, pós a morte dos apóstolos. Eles deixaram o modelo na doutrina, nos ensinamentos, nas práticas, para nós segui-los. Se a igreja puder voltar à verdadeira doutrina, ou seja, ao verdadeiro ensinamento de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, dos profetas, que são nossos pais na fé. Haja visto que Deus prometeu enviar um profeta nesta última era a qual estamos vivendo, e uma das qualidades do ministério desse profeta é para converter o coração dos filhos, que somos nós, aos pais, que é a igreja primitiva, os profetas. Dos filhos, que somos nós hoje, converter a doutrina dos pais. Nosso pai, nossa mãe é a Bíblia, não é um dogma criado pelos homens, não, é a Bíblia, é a mensagem que os apóstolos deixaram. Um só Deus, um só batismo, uma só fé, nada de diversificação de doutrina. A base está na Bíblia, não precisa você procurar em outra teologia. Então venha, tudo o que queremos é te trazer de volta a isto. Deus te abençoe, entre em nossa página, participe de nossos cultos. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página, tabernaculodafebrasilia.org.br. Nossa igreja está localizada aqui em Brasília, ali no entorno de Brasília,
no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Nossos cultos ali são todas as quartas e sextas-feiras, às 19 horas. Domingo, grande escola bíblica dominical, 8 horas da manhã. E à noite, às 18 horas, culto de cura, milagres, bênçãos de Deus. Vai lá, leve sua família, juntos estaremos sendo abençoados. Venha, abra seu coração para conhecer as Escrituras e Deus te abençoará. Em nome de Jesus, amém.